Semana passada a gente terminou aí o tema agentes públicos, trabalhamos a questão do concurso público, trabalhamos a questão das observações relacionadas a concurso, as súmulas, né, do STF, do STJ, falamos um pouco sobre acumulação de cargo, emprego e função, e falamos sobre a tríplice responsabilidade dos agentes públicos, que é assim entendida ou discutida na doutrina clássica, mas para a doutrina moderna, essas esferas de responsabilização já ultrapassam 7 esferas. Né? Nós falamos de 4, foi a esfera civil, esfera penal, esfera administrativa e a esfera da improbidade administrativa, certo? Então hoje nós vamos dar início aí à nossa aula de serviços públicos. Começamos aí a abordar serviços públicos. Bom, no primeiro momento é importante a gente trazer uma definição, né? Uma ideia de serviço público, em razão de uma certa divergência que nós encontramos na doutrina. Alguns autores entendem que serviço público deve ser estudado e entendido de forma ampla, e outros entendem que serviço público deve ser conceituado de forma restrita, né? Bom, fato é que essa primeira ideia de serviço público, né, essa primeira discussão, os primeiros a estudarem serviço público foi a chamada Escola Francesa de Serviço Público. E a Escola Francesa de Serviço Público dizia o seguinte: para uma determinada atividade ser conceituada, ser classificada como serviço público, se faz necessário que ela apresente 3 elementos. Se você encontrar esses 3 elementos na atividade, você tem ali um serviço público, essa atividade deve ser classificada como serviço público. E quais eram esses 3 elementos apresentados pela escola francesa? Primeiro elemento, o elemento subjetivo. Elemento subjetivo, o que esse elemento diz? Né? Para ser serviço público, obrigatoriamente, Mateus, obrigatoriamente, essa atividade tem que ser desempenhada pelo Estado. Elemento subjetivo, o Estado prestando serviço. Tá? Segundo elemento material. Elemento material. Essa atividade, né, que está sendo desempenhada pelo Estado, esse serviço, essa tarefa que está sendo desempenhada pelo Estado, também obrigatoriamente deve estar buscando o interesse coletivo, o munus público, o bem comum. E, por fim, o elemento formal. O que fala esse elemento formal? Essa atividade, também obrigatoriamente, deve ser regida por normas de direito público. Então, nós temos aí 3 elementos que eram apresentados, ainda são apresentados pela chamada Escola de Serviço Público Francesa. E na doutrina brasileira, nós temos aí duas acepções, 2 significados, né, para serviço público. Primeiro, em sentido amplo, é uma ideia defendida, né, um conceito defendido pelo professor Mário Mazagão, pelo professor José Cretella Júnior e tantos outros autores. Para esses autores, serviço público é toda atividade desempenhada pelo Estado buscando cumprir, né, seus fins. Então, toda atividade desempenhada pelo Estado buscando aí os fins da administração pública, os fins do Estado, do próprio Estado, deve ser conceituado, deve ser classificada como serviço público. Então, essa é a primeira acepção, essa é a primeira noção, né, de serviço público. A segunda é serviço público em sentido restrito. Quem defende essa corrente? Um dos defensores dessa corrente, de conceituar serviço público restritamente, é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Prestem bastante atenção no conceito do Celso Antônio, que nos apresenta um conceito restritivo. Para o professor Celso Antônio e aqueles que o seguem, serviço público é toda atividade desempenhada pelo Estado, com exceção, presta atenção, depois vocês anotam, com exceção da atividade jurisdicional.
Para eles, a atividade jurisdicional não é serviço público. Com exceção da atividade legislativa, também não é serviço público. E ainda dentro do executivo, você vai dividir o executivo em dois blocos: atividade social e atividade jurídica. Para esses autores, a atividade jurídica também não é serviço público, apenas a atividade social desempenhada pelo Estado é serviço público, seguindo a corrente do sentido restrito. Tá joia? Bom, perceba esse conceito, ó. Pensa nas atividades desempenhadas pelo Estado. Tira fora atividade jurisdicional. Isso não é serviço público. Tira fora atividade legislativa. Isso também não é serviço público. Sobrou o executivo. O executivo você vai dividir em dois grupos, dois blocos de atividades. Primeiro bloco, atividade do executivo jurídica. Atividade jurídica também não é serviço público. Professor, o que seria atividade jurídica? A atividade jurídica é aquela que é exercitada, né, que é desempenhada através do exercício do poder de polícia estatal. Então, se a atividade estiver relacionada ao poder de polícia estatal, né, estiver no desempenho do poder de polícia do Estado, ela também não é serviço público. Então, presta atenção aqui, Matheus Gomes. Olha aqui, ó. Você, conduzindo seu veículo, leva uma multa de trânsito. Isso é serviço público? Depende, Matheus. Professor, em qual sentido? Sentido amplo ou sentido restrito? Se você entender sentido amplo, né, como José Cretela Júnior, a multa que o Matheus levou de trânsito também é serviço público. Agora, por outro lado, se você buscar o conceito restritivo de serviço público, Celso Antônio Bandeira de Mello, né, esse serviço público não engloba atividade decorrente do poder de polícia. Logo, a multa é decorrente do poder de polícia. Logo, não é serviço público no sentido restrito. Ok? Aí, alguém já mandou uma pergunta aqui. Foi o próprio Matheus. Então, inquérito policial para o sentido restrito não é serviço público, professor? Não, porque decorre do poder de polícia. O inquérito policial é no exercício do poder de polícia estatal. Logo, para o conceito restritivo, não é serviço público. Não é serviço público. Multa de trânsito, multa que você levou de um fiscal, uma sanção que você levou de alguma forma do Estado, isso é decorrente do poder de polícia do Estado. Logo, não é serviço público no sentido restrito. Apenas atividade social. Apenas atividade social. Beleza? Bom, seguindo então. Então, nós já sabemos, primeiro, que os primeiros a discutirem sobre serviço público foi a escola francesa, né? De forma mais científica, né? Vamos colocar assim. Foi a escola francesa de serviço público. Para eles, para que uma atividade fosse enquadrada como serviço público, se faz necessária a apresentação de 3 elementos. Nós vamos discutir os 3 agora novamente. No direito brasileiro, nós também acabamos de aprender que existem 2 conceitos: serviço público no sentido restrito e serviço público no sentido amplo. Sentido amplo, toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado, buscando atingir os seus fins. Sentido restrito, exclui a atividade jurisdicional, exclui a atividade legislativa, fica só com a atividade do executivo e ainda, dentro da atividade do executivo, você separa a atividade social. Essa sim é serviço público. Beleza? Seguindo. Esses 3 elementos que eu acabei de passar para vocês, elemento subjetivo, Estado, material, interesse coletivo e formal, regime de direito público, será que a gente consegue aplicar ele nos dias de hoje? Será que a gente consegue aplicar os 3 elementos exatamente conforme foi sugerido inicialmente pela Escola Francesa de Serviço Público? Presta atenção, ó, elemento subjetivo, Estado. O Estado diretamente prestando serviço. Hoje, é só o Estado que presta serviço público? Óbvio que não. Hoje nós temos várias pessoas jurídicas de direito privado
tanto da administração direta, quanto da indireta, perdão, administração indireta, quanto das concessionárias e permissionárias, que são prestadoras de serviço público, né? As pessoas de direito privado, que integram a administração indireta, bem como a descentralização por colaboração, concessionárias e permissionárias. São pessoas que prestam serviço público e que não são o Estado, não se confundem com o Estado, em especial as concessionárias e permissionárias, porque a administração indireta, ainda assim, né, é administração indireta, é Estado, mas a descentralização por colaboração, essa não tem o que discutir, são particulares prestando serviço público. E aí? Né? Como é que funciona isso? Esse elemento subjetivo, então, inicialmente caiu por terra, não é isso? Elemento material permanece? Permanece. O serviço sendo prestado pelo Estado ou por uma delegatária, ainda assim, o interesse é coletivo. Interesse coletivo. O munus público. Se não é prestado com esse viés, com esse objetivo de alcançar o interesse coletivo, nós temos um desvio de finalidade. Agora, o elemento formal, ele também me parece prejudicado nos dias de hoje. Vamos lá? Elemento formal, Estado prestador do serviço, e esse serviço sendo regido por normas de direito público, regime de direito público. Bom, a minha relação com a concessionária, ela é regida só por normas de direito público? Será que ela não pode ter uma interferência aí do direito privado e muito, né, do direito consumerista e muito? Tá? Então perceba, nos dias de hoje, quando a prestadora é uma concessionária, uma permissionária, essa relação ela não é regulada apenas pelo direito público, ela é regulada também pelo direito privado, pelo direito consumerista, né? Alguns entendem que o direito consumerista seria misto, né? Mas de qualquer forma, nós temos aí, né? Matheus respondeu aqui, concessionárias também. Isso mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Nós temos que fazer uma caracterização, uma adequação desses elementos, desses 3 primeiros elementos, para a realidade de hoje, para os dias de hoje. Vamos pegar esses 3 elementos e atualizá-los. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Caracterizando aí os 3 elementos. Bom, o segundo elemento, o elemento material, mudou? Não mudou. Continua sendo interesse coletivo. Então, a gente precisa mexer nele? Não. O que a gente precisa adaptar à realidade de hoje? O elemento subjetivo, Estado, e o elemento formal, direito público. Tá? Então, a caracterização se dá da seguinte forma. Primeiro, o que a gente tem que lembrar? Que existem elementos comuns. O primeiro elemento comum a todo e qualquer serviço público é o vínculo orgânico com a administração. Bom, professor, o que é isso? Quando eu falo para vocês vínculo orgânico com a administração, são 2 situações. A primeira situação de vínculo orgânico, quando a atividade é prestada diretamente por um órgão público ou por um ente, uma entidade da administração direta. Nós temos um vínculo orgânico. Ali, presume-se ser serviço público. Presume-se ser serviço público. Por quê? Porque é o Estado atuando. Então, quando é prestado pelo poder público, entende-se, presume-se ser serviço público. Então, vínculo orgânico. Segundo ponto, relação de dependência. O Matheus citou aí as concessionárias, né? Lembrou muito bem. Então, vamos pensar aqui em casos concretos de concessionárias. Aqui em Anápolis, né? No estado de Goiás, nós temos aqui em Anápolis transporte urbano, a Urban. Nós temos as rodovias federais, né? A Triunfo Consebra. Nós temos a energia elétrica, a Enel. Não é isso? Tudo isso concessionárias de serviço público. Quando o Estado em sentido amplo, transfere ou devolve essa atividade para a iniciativa privada,
ela está devolvendo a titularidade ou apenas a execução da tarefa? Apenas a execução da tarefa. O Estado permanece sendo o titular, o responsável originário por essa tarefa. Então, mesmo quando a atividade está sendo meramente executada por uma concessionária, por uma permissionária, nós temos uma relação de dependência entre a atividade e a administração pública. O Estado continua no controle, o Estado continua sendo responsável, certo? No semestre passado, quando nós falamos sobre os princípios gerais, né, da administração pública, nós falamos do princípio do controle. Quando nós falamos sobre o contrato administrativo, no final do semestre, nós falamos de novo o princípio do controle. O que é o princípio do controle nos contratos? É saber que mesmo quando o Estado transfere a execução da tarefa para a mão da iniciativa privada, o Estado está no controle do contrato. Por quê? Porque ele é o titular da tarefa, ele é o responsável originário. Certo? Bom, professor, então com esse vínculo orgânico, você resolveu o elemento subjetivo. E o elemento, e o elemento formal? Você resolveu o elemento subjetivo. E o elemento formal? E aí, o que a gente vai pensar agora? Seguinte, modernamente, quando o serviço é prestado diretamente pelo Estado, nós temos o regime jurídico público. Mas quando o serviço é prestado por uma pessoa privada, por uma concessionária ou uma permissionária, conforme a gente está discutindo aqui, esse serviço é regido por normas de direito público com uma interferência, né, do direito privado, direito consumerista. Na lei das concessões e permissões, na lei 9784/95, que fala sobre concessão e permissão de regime geral, lá nos seus artigos fala de forma muito clara que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, né, lá no artigo 9º, salvo melhor juízo, né, que deve ser aplicado o CDC. Entenderam? Então, é regido por norma de direito público, mas nós temos aí uma derrogação, que é né, nós temos aí uma interferência do direito privado sobre essas regras do direito público. E com uma observação que eu vou trazer para vocês da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Tá? A professora Maria Silva Zanella de Pietro aponta o seguinte, olha, nos dias de hoje, o serviço é prestado ou totalmente pelo regime público ou por regime público com interferência do regime privado. Mas é impossível um serviço público sendo regido exclusivamente por normas de direito privado. Então, essa é a conclusão que a professora Maria Silva Zanella de Pietro chega em seu livro. Tá? Nós temos o regime público sendo aplicado, nós temos uma interferência do regime privado, né? Mas, falou que é serviço público, nos dias de hoje, é impossível que ele seja regido exclusivamente por normas de direito privado, tá certo? Tem alguns autores que defendem a privatização do Estado, tá? É um termo novo aí, para mim pelo menos, é um termo novo, privatização do Estado. E para esses autores, para essas pessoas, né, no caso, quando isso for alcançado, um Estado privado, nós teríamos esse serviço sendo prestado pela iniciativa privada. Nós teríamos esse serviço sendo prestado de forma totalmente regida por norma de direito privado. Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Um Estado privatilista, não acredito que nós vamos chegar a esse nível aí. Tá? Acho que a tendência é o retorno a um Estado social. Mas vamos lá, independente das minhas observações pessoais, o serviço público ele é fomentado, ele é regido por um conjunto de princípios também. Aí nós vamos falar desses princípios aqui agora. Bom, então nós temos um conjunto de princípios
que são chamados princípios diretores do serviço público. Alguns desses princípios estão lá no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8987/95, tá? Por quê? Porque esses princípios não devem ser cumpridos, seguidos só pela administração pública, mas também pelas concessionárias e permissionárias que são prestadoras de serviço público. Primeiro princípio de funcionamento equitativo, né? Igualdade de todos perante o serviço público. Quer dizer o quê? O serviço público deve ser prestado de forma isonômica para todos que atendam os requisitos necessários para o atendimento por aquele serviço. Certo? Então, se você atende todos os requisitos para receber aquele serviço público, o tratamento tem que ser um tratamento equitativo, né? Não pode ser levado em conta questões pessoais, subjetivas, particulares, para que um tratamento seja diferenciado em relação aos administrados. Então, primeiro, princípio, funcionamento equitativo, a ideia de igualdade, de isonomia perante o serviço público. O segundo princípio, ele está relacionado ao que nós já discutimos no semestre passado, ele também é um princípio geral da administração pública, que é o princípio da continuidade, funcionamento contínuo, né? Isso quer dizer o quê? O serviço público não pode parar, né? A greve dos servidores, a paralisação de pagamento por parte do poder público às concessionárias e permissionárias, não pode levar à paralisação total, né? O sobrestamento total do serviço público, ele tem que continuar. É óbvio que no caso de greve, é óbvio que no caso, né, dos contratos firmados com particulares, nós vamos ter algumas peculiaridades. Né? No caso de greve, conforme nós já discutimos em momentos anteriores, né, a greve tem que respeitar um mínimo aí para manutenção do serviço. Conforme nós já discutimos também na Lei 8.666/93, a falta de pagamento não pode levar à paralisação imediata da prestação de serviço pelas concessionárias e permissionárias, né? Tem lá a exception non adimplente de contratos, mas ela é utilizada de forma relativizada, né? Bom, outro princípio é o princípio que fala sobre a possibilidade de modificação. Modificação do quê? Da execução. Então, o serviço público que é prestado hoje, amanhã o poder público pode alterar a forma de execução dessa tarefa. Então, possibilidade de modificar a execução do serviço, o modo de execução do serviço. Possível, possível. Das mudanças aí mais comuns, né, que vem ocorrendo a partir da década de 90, final da década de 90, e o atual governo falou que vai retomar, é a questão da desestatização, da privatização. Não vai mudar a forma de execução da tarefa, a forma de prestação do serviço? É óbvio que vai mudar, né? Bom, alguns acham que isso é bom, outros acham que isso é ruim, é uma coisa que a gente pode discutir também, mas no caso aqui, inicialmente, só a questão do princípio mesmo, tá? Bom, outro princípio, e esse eu quero chamar a atenção de vocês, porque tem o princípio e o contraprincípio, que é o princípio do dever inexcusável. O que esse princípio fala? Ele fala o seguinte. Deixa eu atender aqui a minha querida Laila, que está fazendo uma pergunta. Professor, quanto ao princípio da continuidade, aplica mesmo em caso de inadimplemento? Sim, aplica mesmo em caso de inadimplemento. Laila, o que fala a Lei 8.666/93? Não só ela, né, mas ela é a principal por enquanto. Restrições ao uso da exception non adimplente de contratos. Lá no direito civil, né, você deve saber mais do que eu, que você é uma civilista, eu não, que quando nós estamos estudando as obrigações, os contratos, né, as obrigações em geral, os contratos administrativos, se eu tenho um contrato com você, lá, ele não cumpre com a minha obrigação, você está, né, autorizada a não cumprir com a obrigação que era sua. Um contrato sinalagmático, né, você cumpre com a sua obrigação desde que eu venha cumprir com a minha. Não é isso? Isso é exception non adimplente de contrato, exceção do contrato não cumprido. Aqui no direito público não é assim. Aqui na Lei 8.666, né, no direito administrativo, não é assim. O que a lei fala? Olha,
você tem uma empresa, Laila. A sua empresa contrata com o Estado. Se o Estado paralisa o pagamento, você não pode, de imediato, abruptamente, paralisar o fornecimento do produto ou do serviço. Você tem que manter. Durante quanto tempo? Né? Em regra, nessa lei 8.666 está previsto 90 dias. Na próxima lei, estão discutindo se será 30 ou 60. Tá? Certo é que não vai ficar com 90 esse prazo tão dilatado de 90 dias. Inclusive, esse prazo dilatado de 90 dias já tem sido discutido a nível de tribunais também. No caso de falência, o risco de falência da empresa, até esse prazo, judicialmente e pelo Tribunal de Contas da União, já tem sido relativizado também. Mas é para mostrar, né? Ah, tá. Inadimplemento por parte do usuário de serviço, por exemplo, em Geré. Bacana demais. Por que é bacana? Porque tem muita discussão sobre isso. Né? Tem muita discussão sobre isso, inclusive mandados de segurança, que são baseados aí em princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana e outros, e nesse caso, né, num primeiro momento, Laila, nós temos decisões aí favoráveis ao usuário. Tá? Há algum tempo atrás, eu acompanhei um caso, o caso era o seguinte, uma mãe estava desempregada, mãe solteira, com 3, 4 filhos em casa. Olha o problema. Filhos menores, quatro filhos em casa menores, e essa mulher, mãe solteira e desempregada. E aí? E aí que ela não teve condições de arcar com a energia elétrica. Cortaram a energia elétrica. Ela entrou com mandado de segurança, né? Até foi pelo escritório modelo, parece que foi pelo escritório modelo, uma acadêmica amiga nossa do escritório modelo que propôs essa ação, e reverteu o corte. O juiz determinou que fosse religado, pelo menos dado condição de parcelamento, que fosse feita alguma coisa. Mas a mulher, naquela condição, não poderia permanecer, em especial pelos filhos menores. Tá? Então, tem várias decisões, Laila, nesse sentido, viu? Determinando aí a manutenção do serviço, mesmo pelo inadimplemento. É óbvio que isso não vai perdurar de eterno, tá? Isso tem um prazo aí que o juiz vai fixar na sua decisão. Mas é possível sim, tá bom? Bom, seguindo. Esse princípio que eu ia falando para vocês, do dever inexcusável, eu falo que, olha, a partir do momento que aquela tarefa é classificada, enquadrada pelo Estado como serviço público, ele tem que ser prestado. Então, isso é o dever inexcusável. A classe política dominante do município de Anápolis definiu que rede Wi-Fi nas praças públicas é um serviço que deve ser prestado de forma gratuita. Então, você chega nos parques da cidade, tem lá a rede Wi-Fi, a internet. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas está lá a internet. Bom, e aí? Isso é um serviço público. Tem que ser prestado? Tem. Por quê? Porque foi definido em lei pela classe política dominante. Então, nós tivemos uma lei, os vereadores votaram, o prefeito aceitou, entrou em vigor, está em vigência. E aí? E aí que nós temos que aplicar. O serviço tem que ser prestado, deveria ser excusado. Aí vem um outro princípio, que nós chamamos de contra-princípio ao dever inexcusável. O que esse princípio fala? Princípio que fugiu agora. Princípio. Gente, como é que pode? Bom, enquanto isso eu vou responder. Enquanto eu lembro do princípio, eu vou responder. Obrigado, Matheus. Mandou uma pergunta aqui. Serviços públicos, para serem prestados, isso está previsto em lei? O decreto pode autorizar? Também pode. Tá, Matheus? Tem que estar previsto um instrumento normativo. Tá? Mas quem decide isso é a classe política dominante. Bom, então, como contraprincípio ao dever inexcusável, nós temos o chamado princípio da reserva do possível. Princípio da reserva do possível. O que esse princípio fala? Olha, é um serviço público, o Estado vai prestar, mas quando ele tiver dinheiro para isso. Esse é o princípio da reserva do possível. O Estado vai prestar o serviço quando economicamente for viável para o Estado.
tá? Será que todos esses princípios, será que todos esses serviços, todo e qualquer serviço pode ser legado à reserva do possível? Né? Na minha opinião, não. Alguns princípios, alguns serviços, eles são tão essenciais que não pode ser legado em razão do não cumprimento deles o princípio da reserva do possível. Por exemplo, saúde, por exemplo, educação, tá? O mínimo de segurança. Esses serviços são essencialíssimos. Nesse sentido, o Estado tem que prestar, independente dessa discussão do reserva do possível. Inclusive, já cito aqui um exemplo, um caso, né, para você fazer essa discussão aí do dever inexcusável e da reserva do possível. Tratamento de alto custo. Essa semana passada, saiu a publicação aí sobre uma mulher que precisa de um tratamento milionário. E a Justiça Federal negou. A Justiça Federal negou. Né? Mas eu já posso adiantar para vocês que nós temos várias decisões, que isso é regra, a maioria das decisões o judiciário deferindo o pedido em mandado de segurança para que o Estado, o município, a União, venha custear esse tratamento de alto custo. Certo? E aí sempre tem essa ponderação das procuradorias, né? Bom, e a reserva do possível? Não seria, né, uma ingerência do judiciário? Porque a partir do momento que nós temos aí várias decisões nesse sentido, acaba por impactar no orçamento, né? Então seria uma ingerência do judiciário no orçamento que depende do executivo. Então tem toda essa discussão. E tem uma discussão mais recente, que eu acho mais pesada, inclusive, que é sobre a ideia da amplitude desse gasto. O que eles discutem? Olha, o fulano, o administrado, o cidadão X, ele precisa ali de 10 milhões para um tratamento. Se o Estado conferir esse tratamento de 10 milhões, vai faltar um tratamento para 40 pessoas, para 50 pessoas, para 100 pessoas. Então, o que é melhor? Olha só essa discussão, tá? O que é melhor? Manter esse tratamento para 50, 100 pessoas ou pagar esse tratamento de alto custo para uma única pessoa? Essa discussão foi levantada já há algum tempo e vem sendo debatida no âmbito do Supremo. Do Supremo não, dos tribunais superiores, tá? Inclusive no âmbito do Supremo. Tá certo? Outro princípio que não é novidade para vocês é o princípio da eficiência, que nós já discutimos no mês passado. É um princípio geral da administração pública, elencado lá no caput do artigo 37, foi incluído pela emenda constitucional 19. Emenda constitucional 19, né? Tem um princípio específico do serviço público, que é o princípio da atualização. Esse princípio é muito bacana, porque quando a gente fala em atualização para vocês, principalmente da geração, né, de vocês são bem mais novos que eu, é um outro mundo, uma outra realidade, vocês são a geração do tecnológico, do mundo virtual, né? Eu já sou uma geração bem mais antiquada. Na geração de vocês, quando a gente fala em atualização, vocês pensam em sistema. Não está errado em pensar em sistema, né? Pensar em máquinas, computadores. Está errado, não. Atualização é isso? É. Equipamentos, né? Mas é só isso? Será que eu penso só no sistema? Será que eu penso só nos equipamentos, nos computadores, nas máquinas? Não é, tá? Quando a gente fala em atualização, é atualizar o sistema, mas é também atualizar as pessoas, os agentes públicos que vão trabalhar com essa tecnologia, tá? Então, o princípio da atualização, o serviço público tem que ser atualizado. Mas atualizado em sentido amplo, não só sistemas, equipamentos, né, mas também as pessoas que vão lidar com isso. Eu costumo dar um exemplo de 5, 6 anos atrás, toda aula que eu falo sobre o princípio da atualização, que é um hospital público do Distrito Federal, salvo melhor juízo, Sobradinho. Tá? O que aconteceu lá?
hospital regional. Foi construída uma ala nova. Nessa ala nova, foi colocado lá dentro tudo quanto é equipamento de ponta. Bacana? Bacana. Ótimo, excelente. Tinha material humano para mexer nesses equipamentos? Não tinha. Essa ala nova foi inaugurada e ficou fechada há 2 anos. Ficou fechada há 2 anos. Bacana, né? Por quê? Porque foi pensada só uma parte dessa atualização. Certo? Bom, o princípio da universalidade e princípio da generalidade. Generalidade e universalidade. Quanto mais essencial o serviço, mais universal. Quanto menos essencial, mais geral. Então, o serviço público ele vai de geral para universal. Princípio da universalidade e da generalidade. Universalidade, educação. Educação é universalidade. Saúde é universalidade. Saúde é universalidade. Se você quiser ser atendido num hospital público, se você quiser ser atendido numa escola municipal ou estadual, você atender os requisitos ali, que é de todos, você será atendido. Por quê? Porque reza sobre esses serviços a universalidade. Precisa de uma contraprestação, um pré-requisito? Né? Não. Em regra, não. Agora, previdência é serviço público? É. Mas é universal? Não. É geral. Por que não é universal, professor? Todo mundo tem previdência ou só aqueles que contribuem? Só aqueles que contribuem. O resto é assistência. Perceberam? Então, a previdência não é universal. A previdência é geral. Vamos lá. Continuando. Princípio da segurança. Tá? O serviço público deve ser prestado da forma mais segura possível. Esse é complicado, né? É complicado por quê, né? Porque nós temos aí vários serviços que passa longe de imaginar a segurança, né? O princípio do controle, acabamos de falar, quem está no controle desse serviço é o Estado, por mais que o serviço seja prestado por uma concessionária, por uma permissionária, né? O Estado tem que estar sob o controle desse serviço. A Enia está falando aqui que está tendo problema técnico, está tendo que sair e entrar. Tranquilo, Enia. Vamos lá. O princípio da modicidade. Esse é bacana demais. O que ele fala? Olha, o serviço prestado, quando cobrado, tem que ser o mais módico possível. Ou seja, tem que ser o mais barato possível. É óbvio que essa modicidade não pode impactar nos demais princípios. Na atualização, na segurança. Tem que ser módico. Né? Mas dentro do limite que seja garantido também os demais princípios. Então, quando nós temos uma concessionária e uma permissionária prestando o serviço, esse serviço tem que ser módico. Isso não quer dizer que a concessionária é amiga da escola. Ela tem que ter lucro. É iniciativa privada, meus amigos. Tem que ter lucro, mas esse lucro tem que ser um pouco mais barato. Teoricamente é isso, mas a gente sabe que na prática, né, nas últimas décadas aí, o que se tem visto não é isso. Né? O serviço prestado pelos concessionários e permissionários não é um serviço módico. Né? Infelizmente, não. Princípio da cortesia. Mais um princípio aí que também está elencado na Lei 8987/95, lá no artigo 6º, parágrafo 1º. Tá? O que é a cortesia? É a forma de tratamento que deve ser dedicada aos usuários desse serviço. Olha que bacana. Com o princípio está aí. Né? Nós temos que lutar para que esse princípio seja realmente cumprido na prática. Tratamento cortês para com os usuários. Né? Bom, meus queridos, esses são os princípios gerais aí que mantêm o serviço público. Seguindo. Classificação do serviço público. Antes de falar sobre a classificação, alguma pergunta? Uma pergunta aí, gente.
Sem pergunta? Então vamos lá, vamos seguir aqui para a classificação do serviço público. Quando a gente pega a classificação do serviço público, são várias as formas de classificar, e isso tem muita divergência entre os autores. Eu vou seguir aqui uma classificação que é mais ou menos fundamentada no livro do Alexandre Maza, tá? Mais ou menos, tá bom? Eu tenho aí também a participação de outros autores aqui, mas em especial pelo livro do Alexandre Maza. Então, a primeira forma de se classificar serviço público é quanto à essencialidade. Acabei de falar para vocês sobre essa essencialidade, o quanto é importante a gente ter essa noção de essencialidade do serviço público. Então, quanto à essencialidade, os serviços públicos podem ser próprios ou impróprios, né? Serviço público próprio, né, são aqueles essenciais que não admitem, por isso, delegação por parte do Estado. Então, parte da doutrina entende que os serviços públicos essenciais próprios não podem ser objeto de delegação. Então, o Estado tem que prestar. O Estado não pode permitir que uma concessionária, por exemplo, venha prestar esse serviço. Por quê? Porque ele é essencial, logo ele é próprio, não pode sair da mão do Estado. Impróprio, aí já é outra ideia. Eles não são tão essenciais, né? São de menor importância, e por isso eles podem ser transferidos a sua execução para a mão da iniciativa privada. É muito comum perguntar assim, professor, segurança pública, própria ou imprópria? O que vocês acham? Dentro desse conceito aqui que eu passei para vocês. Segurança pública, própria ou imprópria? Próprio, gente. Próprio. O Estado não vai delegar o serviço de segurança pública, só o Estado que presta. A persecução penal, né? Próprio ou impróprio? Próprio. A atividade de defesa do Estado brasileiro no âmbito internacional? Próprio. Tá? São essenciais, não podem ser delegados. Segunda forma de classificação, quanto ao objeto. Legal. Uma pergunta bacana aqui. O Thales. A saúde é próprio, certo? Mas pode ser passada para uma OS. Bacana. O que acontece? Olha só, Thales. Saúde pública. Se você entender que ela é própria, ela não pode ser delegada, né? Mas a OS é delegação, né? Será que é delegação? Será que é uma concessão? Não é concessão, viu? Não é concessão. É uma forma de entrega do serviço para a mão da iniciativa privada, mas não é para transferência da execução. Ou não é transferência da totalidade da execução. O Estado continua no controle da tarefa. Então, nós chamamos de terceirização. O Estado está no controle da tarefa e não a OS. Tá? Isso é interessante. Essa discussão aí é bacana, viu? Professora, segurança pública é serviço público? Depende, né? A Laila está perguntando aqui. Em sentido amplo ou sentido restrito? Em sentido amplo, segurança pública é serviço público, sim, viu? Legal, é isso aí mesmo. Laila, no começo da aula eu falei para vocês que em sentido amplo, sentido restrito. Ela completa aqui. Vi um vídeo, uma videoaula do MAS, onde ele fala que não é serviço público, mas sim poder de polícia. Olha aí, é exatamente o que eu falei no início da aula. Falei para vocês o seguinte, ó, serviço público pode ser entendido em sentido amplo e em sentido restrito. Em sentido amplo, toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado buscando atingir os seus fins. Serviço público, buscando atingir os seus fins. Então, segurança pública é serviço público em sentido amplo? Sim. Atividade do Estado buscando atingir os seus fins. Segurança pública não é uma finalidade do Estado? Sim. Agora, em sentido restrito, qual foi o conceito que eu passei para vocês do Celso Antônio Bandeira de Mello? Serviço público é atividade prestada pelo Estado com exclusão da atividade judicional, exclui a atividade judicional
exclui a atividade legislativa, e dentro da atividade executiva, exclui toda atividade decorrente do poder de polícia. Então, segurança pública é decorrente do poder de polícia. Então, essa atividade, para o conceito restrito de serviço público, não é serviço público, porque só sobra atividade social lá. Tá? Então, por isso que eu falei, depende. Você está verificando isso de forma ampla ou de forma restrita? De forma ampla é sim serviço público, de forma restrita não é. Tá bom? Por isso que você viu aí no livro do Maza. Mas, salvo o melhor juízo, o Maza ele não defende o conceito amplo ou o conceito restrito. Ele apresenta os dois conceitos. Né? Bom, oi. Professor, sobre esse poder de polícia, parece que o STF entendeu que só aqueles atos materiais de apoio que poderiam ser delegados, né, para particulares, que não seria, assim, a sanção e o principal mesmo, a massa, não poderia ser delegada, apenas a atividade de apoio. Sim, tem essa discussão mesmo. Quer ver, ó? Vamos lá. Exatamente o que o Carlos falou. Multa de trânsito. Pardal na rodovia, na via pública. É poder de polícia? É. Mas o que foi terceirizado? Não é? O que foi terceirizado? A multa? Não. Os acessórios, a forma de aplicação, a ferramenta, aquele equipamento. Entendeu? Então é isso mesmo, Carlos. O entendimento do Supremo é exatamente esse. Não só do Supremo, mas dos outros tribunais também já tinham se manifestado sobre isso. Né? É bacana essa ideia aí também. Podemos seguir? Vamos lá. Gente, a segunda forma de classificação do serviço público é quanto o objeto. Quanto ao objeto, o serviço pode ser classificado como serviço administrativo, serviço comercial ou industrial e serviço social. Olha a pergunta da Laila. E aí vocês me falem o seguinte. Pergunta que ela fez sobre poder de polícia. Né? Se eu estiver seguindo o conceito restrito de serviço público, essa classificação aqui cabe? Teria como fazer essa classificação aqui? Não. Por que não? Porque no sentido restrito de serviço público, só a atividade social é que é serviço público. E aqui eu estou falando para vocês, nós vamos fazer uma classificação agora quanto ao objeto. Administrativo, comercial, industrial ou social. Entenderam? Bom, mas vamos lá, vamos seguir. Então, essa segunda classificação quanto ao objeto, primeiro, serviços administrativos. O que é um serviço administrativo? É aquela tarefa desempenhada pela administração pública, que serve à própria administração pública, ou ainda serve para preparar a prestação de um serviço que será prestado no futuro. Ixi, ficou muito prestado aí. Ó, serviço administrativo é aquele executado e que serve para a própria administração pública, ou é aquele executado no sentido de preparar a prestação de um serviço no futuro. Vamos lá. O Marcos Eduardo, ele trabalha no almoxarifado da prefeitura. Aí o Thales vai lá no almoxarifado e pede uma resma de papel para levar para a sala dele. Esse serviço aí está servindo diretamente ao administrado ou apenas indiretamente? Apenas indiretamente. Esse serviço, na verdade, ele é para a própria administração pública. Intramuros, no seio da administração pública. Então, esse serviço é um serviço administrativo. Agora, outro exemplo de serviço administrativo. Vamos lá, ó. Na semana que vem, nós teremos uma campanha de vacinação. A campanha de vacinação, ela nasce do nada?
Não, a semana que vem, no sábado, é vacinação. Ou será que nós temos que preparar a prestação desse serviço? Olha só, quais são os servidores que vão trabalhar na vacinação? Quais os locais onde nós teremos vacinação? Quantas vacinas nós temos? Quais vacinas serão utilizadas? Qual o horário de funcionamento dessa vacinação? Então, toda essa discussão aqui, toda essa preparação é para que na semana que vem, no próximo sábado, nós tenhamos uma campanha de vacinação. Então, esse serviço também é um serviço administrativo, tá? Para o conceito que eu apresento para vocês, né, do professor Jorge Gasparini, está lá assim, ó, serviços administrativos são aqueles que a administração pública executa para atender às suas próprias necessidades internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como da imprensa oficial, das estações experimentais, etc. Dentro dessa segunda forma de classificação, nós temos os serviços comerciais ou industriais. Aqui tem uma divergência no doutrina, conforme vocês vão ver lá no material, nos slides que eu vou passar para vocês. Alguns autores entendem que esses serviços comerciais, que têm natureza, né, econômica, que visa atender os administrados, a coletividade, na ordem econômica, parte da doutrina fala que são serviços elencados no artigo 173 da Constituição Federal. E parte da doutrina entende que são aqueles serviços elencados no artigo 175 da Constituição Federal. Se você seguir o professor Eli Lopes Meireles, ele fala que os serviços comerciais e industriais são aqueles executados pelas empresas estatais, tá? Por uma empresa pública, por uma sociedade de economia mista. Esses são serviços comerciais ou industriais. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Se você seguir a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala que são os serviços elencados no artigo 175. E no 175 são serviços prestados por concessionárias ou permissionárias de serviço público. Mudou, né? Concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, uma é a administração direta, né? É descentralização por serviço funcional técnica. A outra é a descentralização por colaboração, concessionárias ou permissionárias. Mas, de qualquer forma, tá? A ideia é a mesma, independente de quem está prestando, são atividades, né, para servir o cidadão em sua ordem econômica. E, por fim, nessa segunda forma de classificação, nós temos os serviços sociais, que são aqueles de necessidade coletiva, que são essenciais à prestação por parte do Estado. E, gente, é muito serviço, né? Se a gente ficar com a ideia restritiva, né, de serviço público, já é muita coisa. Toda a ideia de ordem social que está lá no texto constitucional, né, os direitos sociais, tudo vem daí. Educação, né, cultura, previdência, saúde, assistência, cuidado com hipossuficientes, meio ambiente, tudo isso é atividade social. Tudo isso é serviço público no âmbito social. Bom, terceira forma de classificação, e talvez a mais importante, tá? Terceira forma de classificação, e talvez a mais importante, porque vai impactar lá no direito tributário, que vocês começam a aprender lá no nono período, semestre que vem, então, né? Quanto à maneira como concorrem para satisfazer o interesse geral. Então, a terceira forma de classificação, o que se leva em consideração? A maneira como esses serviços concorrem para satisfazer o interesse geral. Nessa classificação, nós temos os serviços individuais e os serviços gerais. Presta atenção. Os serviços uti singuli, individuais, e os serviços uti universi, gerais. Os serviços
individuais são aqueles que você individualmente, você goza diretamente desse serviço, né? Vamos pensar aqui em alguns exemplos. O transporte coletivo urbano, se você usa ele, você está gozando diretamente dele, sim ou não? O que você acha, Carlos? Sim, eu acredito que sim. Sim. Outro exemplo, né? A energia elétrica que chega na sua casa, você está gozando diretamente dela? Também. Você está fazendo uso. Está fazendo uso. Saúde pública. Tomara que você não precise, mas se você precisar, você vai estar gozando diretamente dela, sim ou não? Sim, porque inclusive é um direito de todos, né? Que diferente da assistência social, não precisa de comprovar a baixa renda ou outros. Outro exemplo, educação. A criança que está matriculada lá no Colégio Municipal X, ela está usufruindo diretamente desse serviço? Sim, também está. Então, todos esses serviços são serviços uti singuli, ou seja, individuais. Olha só, energia elétrica, gás, transporte, ensino, saúde, previdência, assistência. Percebeu? São serviços específicos e divisíveis. São serviços específicos e divisíveis. Eu sei o quanto você está utilizando, ou aproximadamente. Né? Bom, e os universais? Os uti-universi, os gerais? Eles são prestados a toda a coletividade. Não tem como especificar, não tem como dividir. Toda a coletividade é que vai usufruir. Você não vai usufruir sozinho, diretamente. Professor, Indiretamente. Fala, Carlos. o direito a um meio ambiente saudável estaria dentro dessa discussão ou não? Sim, é um direito geral, universal. Você vai gozar dele diretamente, individualmente. Isso é divisível. Não tem como. Isso é um direito geral. Isso mesmo. Vamos lá, alguns exemplos, né? Olha só. Iluminação pública talvez seja o principal exemplo que mais é lembrado e mais discutido. Iluminação pública. A energia que chega na minha casa eu pago todo mês. Tem lá quantos quilowatts que eu gastei. Agora, tem como calcular quanto que eu gastei de iluminação pública? É divisível? É quantificável? Não. Então, iluminação pública é um serviço geral, universal. Certo? Uma pesquisa científica que está sendo realizada pela Universidade Federal para uma vacina do coronavírus, do Covid-19. Presta atenção na minha fala, para vocês não errarem. Uma pesquisa científica. É um serviço público? Sim. Para alcançar uma vacina. Serviço público. Eu vou usufruir diretamente da pesquisa? Não. Ela é geral. Agora, é diferente de uma campanha de vacinação. Achou a vacina, vamos ter a campanha. A campanha de vacinação é outro serviço. Eu vou usufruir diretamente? Sim, individual. Mesma ideia de iluminação pública e energia elétrica que chega na sua casa. Agora, quer ver outra que também dá muita confusão? Coleta de resíduos, esgoto. Esgoto. Individual ou universal? Como agora tem aquelas. Onde tem o saneamento, geralmente tem uma taxa que você paga pelo uso, né? Então, nesse caso, ele seria singular. Taxa que eu pago pelo uso. Então, essa taxa que eu estou pagando pelo uso, né, mostra que nós temos um serviço singular, individual. Né? Bom, e eu já aproveito, né, para falar sobre essa questão da taxa. Não é matéria minha, é matéria de direito tributário.
né? Mas o Carlos citou taxa, né? Tem uma diferença de taxa, né, para contribuição, que vocês vão aprender nos próximos semestres aí. E o termo que o Carlos falou agora, o tributo, né, taxa, ele está certo, é taxa mesmo. Por quê? Porque se trata de serviço individual. Quando se trata de serviço individual, é taxa. Quando se trata de serviços gerais, ultra-universi, são contribuições. Inclusive, nós temos súmula, né? Súmula do STF, súmula vinculante, súmula geral, que fala sobre a taxa de iluminação pública, né? Você pode pagar taxa de iluminação pública? Não, é inconstitucional. Por quê? Porque iluminação pública não é individual. Taxa eu uso para quando o serviço é individual. Só, mas eu pago um negocinho lá, vem todo ano. Sim, você está pagando hoje contribuição, e mesmo a questão da contribuição está sendo discutida a nível de tribunais superiores. Tá? Você não paga taxa, você paga contribuição. Por quê? Porque iluminação pública não é um serviço individual, e sim um serviço geral. Então, ô Carlos, você acertou 2 vezes, tá? Quando você falou da taxa, porque realmente é um serviço individual, tá bom? Você está pagando para um serviço individual. Então, quando tem a rede de esgoto ali, você paga pela coleta, e é taxa que você está pagando. Agora, não confunda a rede de esgoto com saneamento básico, que é um serviço muito mais amplo. O saneamento básico, esse sim, ele é geral, tá? Aí você não paga taxa, você paga contribuição. Ok. Então, cuidado com essa classificação. E uma última classificação é a classificação relacionada à exclusividade do serviço. O que o professor Jorge Gasparini nos apresenta? Serviços exclusivos e serviços não exclusivos. Os serviços exclusivos são aqueles trabalhados em monopólio pelo Estado, né? Todos os demais, que não são monopoliais, são não exclusivos. Professor, exemplo de serviço monopolial, serviço exclusivo. O artigo 21 da Constituição Federal vem ali recheado de alguns, tá? Por exemplo, serviço postal, Correio Aéreo Nacional, que é uma discussão bacana. Por quê? Porque que pese tem a previsão no texto constitucional, isso já há muito tempo não vem sendo respeitado. Por quê? Porque nós temos as pessoas jurídicas, né, que são correspondentes do Correio. É uma forma de franquia que o Correio criou lá na década de 90. E o Supremo falou que era inconstitucional, mas deu efeito pró-futuro, e isso vem sendo aplicado até hoje. Vamos ver como vai ser agora, né? Com esse movimento de privatização dos Correios. Tá joia? Mas hoje nós temos um serviço monopolial exclusivo do Estado, que é prestado por uma empresa estatal, exclusivamente. Serviço postal e Correio Nacional. Outro exemplo, trabalhar com materiais nucleares. Tá? O enriquecimento do material nuclear, por exemplo, também é monopólio do Estado, conforme a previsão do próprio artigo 21 da Constituição Federal. Ok. Então, essas são as classificações que nós vamos encontrar no livro do professor Jorge Gasparini. Bom? E nossa aula vai terminando por aqui. Até mesmo porque eu não sei por qual motivo minha voz acabou. Mas eu quero ainda abrir para vocês fazerem perguntas. Fala, Thales. Você tá tomando o que aí, Thales? Tomando um negócio aí, amarelo aí. A lata amarela. Suco, professor. Hã? Suco. Ah, tá. Então tá bom. Professor, eu fiquei com uma dúvida, assim, porque eu não entendi muito bem em relação a COFINS. Porque é meio estranho, né? Porque é para a Seguridade Social, as empresas e pessoas jurídicas têm que pagar, mas é mensal e é feito a base de cálculo de acordo com... Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que é de acordo com o faturamento, né? Eu também, assim, o meu entendimento do direito tributário é bem básico. Não vou me arriscar a entrar nas discussões de direito tributário, não, viu, Carlos? Não, tranquilo, é porque eu achei que ela bem diferentona, assim. Uma coisa bacana para você pensar aí sobre essa questão do serviço, né?
E nós vamos falar disso na próxima aula, que está relacionada à lei 9784/95, que é a lei de concessões e permissões atual, né, que também vai passar por modificação, já está em fase adiantada no Congresso, sobre o serviço prestado por concessionárias, né, e onde você paga pedágio, por exemplo, questão do pedágio. É uma discussão bacana que tem. O que já tem assim, batido o martelo sobre isso, né? Na doutrina, a gente não tem conta uma discussão bacana. Por quê? Olha só, já se tem entendimento, né, que quando o serviço é prestado por concessionário, o Estado não precisa, viu? Não precisa prestar um serviço alternativo. Não precisa. Se é prestado pela concessionária, ele transferiu, é só a concessionária vai prestar. Então, se não é prestado por um serviço alternativo, e é cobrado pela concessionária, isso seria preço público ou taxa? Né? Seria tarifa ou taxa? Por quê? Porque tarifa é cobrado da iniciativa privada, é cobrança feita pela iniciativa privada. Né? Mas a taxa, ela tem um cunho compulsório. E se você não tem um serviço alternativo e tem obrigatoriamente que passar por aquela rodovia, para alguns autores, e isso não prevalece mais, mas para alguns autores, cara, seria taxa. Por quê? Porque tem cunho compulsório. Eu tenho que... Você é de Pirinópolis, né, Carlos? Não, sou de Petrolina. Estagiário ainda. De Petrolina. Tem que ir para Petrolina. Imaginemos que de Anápolis para Petrolina só tem uma via, só tem uma rodovia. Só tem uma rodovia. Só tem uma. E tem ali um pedágio. Você está entendendo o problema? Então foi feita a concessão daquela rodovia. E aí eu tenho que passar ali, não tem como, não tem uma estrada paralela. E não é obrigação do Estado construir uma estrada paralela que não tenha pedágio. Né? Realmente mas assim, hoje já se entende, né, que realmente é preço público, a taxa seria cobrada só pelo Estado, mesmo se tratando de cunho obrigatório. É uma discussão bacana. Tá, o Itamar está falando aqui, Thales. Tem dó, Thales. Vamos lá. Mais perguntas, gente? Por mim tá tranquilo, professor. Obrigado e boa noite. Itamar, Thales, Ludmila, Laila, Raquel Cardoso, Caio, Hilbert, Jéssica, Marcos Eduardo. E aí, gente, mais perguntas? Sem perguntas? Então vamos que vamos. Boa semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Um bom feriado. Semana que vem é feriado, né? Então tenham uma boa semana e até a outra semana. Semana que vem é feriado. Então fiquem todos com Deus. Um bom feriado para vocês. Tá bom? Grande abraço.